Muito bom dia, caros ouvintes do Jornal Referência. Hoje voltamos com mais uma edição do Remate Final, em que vamos falar sobre 4 clubes. Temos como habitual o Eduardo Carvalho. Olá, Eduardo. Olá, Ana. Um grande abraço a todos, especialmente a todos os grandes apaixonados por futebol. Vamos então começar por falar sobre o Gil Vicente, que jogou ontem com o Futebol Clube do Porto. Eduardo, o que é que tens a dizer sobre as novas aquisições deste clube, visto que ele já pôs algumas em campo? O que é que podes comentar sobre isso? Em primeiro lugar, há que salientar que Vítor Oliveira é o treinador do Gil Vicente, o treinador escolhido pelo Gil Vicente e o treinador que escolheu o Gil Vicente, digamos assim, porque nós estamos numa fase em que o mestre das subidas é desejado por grande parte das equipas dos campeonatos profissionais. Não só por aquelas que pretendem subir para o primeiro escalão, como aquelas que pretendem fazer um campeonato tranquilo nesse mesmo primeiro escalão do futebol português. E de facto surpreendeu um bocado esta escolha de Vítor Oliveira pelo emblema de Barcelos, dando aqui um lastro de experiência de facto aos gilistas, que bem precisavam depois de tantos anos fora do contexto primodivisionário português. A nível de jogadores que foram adquiridos ou que estão no plantel este ano, praticamente é um plantel novo. De facto teria sempre que ser assim, porque era uma equipa que estava dois escalões abaixo, e não só estar 2 escalões abaixo, é uma equipa que não tinha objetivos, estava nos últimos lugares desse terceiro escalão, por isso teria sempre que passar por uma renovação profunda. E então eu daria aqui algum ênfase aqui por exemplo, começando pelo guarda-redes, pelo Denis, que ontem teve contra o Futebol Clube do Porto uma enorme exibição. Sempre que, não tendo sido muitas vezes chamado a intervir, mas sempre que o foi, esteve à altura. E de facto é um guarda-redes que promete, como vários que são lançados por estas equipas de nível médio-baixo da Liga NOS. Lembro-me há uns anos que o Gil Vicente lançou o Adriano Facchini, e de facto o Denis pode ser um guarda-redes na senda de Adriano. Veremos depois com o decorrer do campeonato. A nível do setor defensivo, eu frisava aqui a contratação de Alex Pinto, que é um lateral promissor, vindo do Benfica, não tendo tido nunca oportunidade na equipa principal. Foi um lateral muito desejado pelo Benfica na altura em que foi contratado. Depois houve aqui alguma dificuldade, se calhar, na sua maturação, e por isso não terá chegado ao primeiro, portanto, à equipa A do Benfica, mas de facto pode ser a sua oportunidade de se consolidar numa equipa de primeiro nível. E frisava também aqui a contratação de Ruben Fernandes, que até me surpreende, porque era um capitão no Portimonense, e acompanha aqui o Vítor Oliveira para dar aqui muita experiência e solidez ao setor defensivo. É um jogador bom pelo ar, mas acima de tudo no desarme, no tempo de desarme pelo chão, e pode transmitir muito a nível de experiência a este setor. Depois, no meio campo também
me surpreendeu positivamente a contratação de Cláudio Gonçalves. É um jogador que se destacou nos anos de subida, nos anos em que o Tondela subiu à primeira divisão e se conseguiu manter, com dificuldade, mas manter junto dos grandes do futebol português, e foi um jogador que esteve sempre à altura, sempre, quando foi chamado à titularidade, muitas vezes entrava no decorrer dos jogos, como aconteceu por exemplo ontem contra o Futebol Clube do Porto, e empresta muito nível tático à equipa. Penso que pode ser um dos destaques desta equipa, assim como o Kraev, um jogador búlgaro de 22 anos que ontem esteve também bastante solto em campo. Tem aquele estilo, faz-me lembrar o Leb, o Alexander Leb, que passou pelo Arsenal, pelo Barcelona. Tem de facto uma grande qualidade técnica, tem também uma grande capacidade de chegada à área. Ele que é pode-se dizer um número 10, mas que faz excelentes entradas na área para assistir ou finalizar, e de facto é um jogador muito promissor aqui do Gil Vicente. E na frente de ataque, na linha da frente, eu frisaria aqui a figura do jogo de ontem, Lawrence, de facto um jogador com grande qualidade técnica, tem um perfil físico semelhante ao Cláudio Pitbull, que há uns anos chegou a passar até pelo Futebol Clube do Porto, mas a nível técnico parece-me ainda superior a Pitbull. Veremos, foi só um jogo, tivemos a pré-época e tivemos este jogo em que de facto ele se destacou, mas um jogador é feito de consistência, de regularidade, por isso veremos se ele confirma. Tem 23 anos, por isso está naquela fase ideal para explodir, e de facto é um dos principais desequilibradores desta equipa. Equilibradores. Desequilibradores. Okay. Portanto, daqueles jogadores que pode fazer desequilibrar as defesas adversárias, portanto, nesse sentido. E depois, por fim, finalizaria com a principal referência do Gil Vicente, que é a nível de setor ofensivo, que é o Sandro Lima. Não sendo um jogador que me enche as medidas, não é um grande finalizador, não é excelente em nenhum capítulo do jogo, mas é um avançado completo que tem uma boa mobilidade. Se houver uma boa ligação entre todos os setores da equipa, como normalmente costuma haver com o Vítor Oliveira, é de facto um avançado centro que pode contribuir para uma matriz de jogo ofensivo móvel e difícil de contrariar por parte dos adversários. Por isso acho que é uma equipa que tem aqui algumas referências, não tem excelentes individualidades em geral, mas tem aqui algumas referências que podem ajudar a elevar o nível da equipa e se possível, a que faça um campeonato tranquilo e que não lute até o último jogo, até a última jornada, pela não descida de divisão. Muito bem, agora relativamente ao Paços de Ferreira, que também jogou ontem contra o Benfica e perdeu por 5-0, mas que pôs muitas aquisições novas em campo também. Eduardo, qual é que é a tua perspectiva? Se quiseres falar sobre este jogo também podes falar, mas sobre estas novas aquisições que o Paços teve, contando com o novo treinador. Sim, começando pelo treinador, acho ainda muito cedo para ter uma opinião formada sobre Filó.
é um treinador com um passado de jogador nesta equipa, não nesta equipa, neste clube do Paços de Ferreira, mas ainda conheço pouco do seu trabalho. Sei que esteve no Covilhã com relativo sucesso. No entanto, é uma aposta algo surpreendente para um clube que teve na época passada Vítor Oliveira, um treinador muito mais consolidado, o que não quer dizer que Filó não seja um treinador promissor, que tenha um futuro pela frente bastante risonho. Veremos, não consigo ainda ter uma opinião formada sobre ele. Tivemos, além da pré-época, estamos a começar agora o campeonato, portanto há ainda muito poucos termos de comparação em relação ao trabalho que ele está a fazer nesta época. A verdade é que... Até porque é a primeira vez que ele está a treinar um clube da Primeira Liga. Exatamente. A verdade é que apanha logo nesta primeira jornada com o campeão nacional, a jogar no Estádio da Luz, portanto temos que ter aqui vários fatores em conta. Exatamente, algum cuidado na análise. Em termos de plantel, parece-me que o Paços de Ferreira tem aqui bastantes individualidades interessantes, algumas já com experiência de Primeira Liga, portanto traz, por exemplo, comparativamente ao Gil Vicente, que há pouco falamos, tem aqui um nível de experiência superior, também um nível individual global que me parece também superior, mas depois tudo isto pode ser desmentido em campo semana após semana, não é? No setor defensivo há aqui algumas aquisições como Kevin e Maracás, que sobretudo Maracás teve uma pré-época bastante interessante, mas só haverá lugar para um deles na equipa principal, sendo que Marco Baixinho deverá ter o lugar mais ou menos assegurado no eixo defensivo, e há ainda André Miquel, que é um jogador com experiência já de Primeira Liga e até pode formar a dupla com Baixinho. Veremos se os centrais brasileiros terão aqui alguma possibilidade. Neste primeiro jogo jogou Maracás e Baixinho, foi esta a dupla. A nível de laterais, há aqui alguma expectativa, na minha opinião, relativamente às contratações que foram feitas, quer de Oleg, que foi um jogador que se destacou no Porto B e que depois, na época passada, teve ainda a oportunidade de se mostrar na pré-época do Futebol Clube do Porto, não tendo de facto tido uma avaliação positiva de Sérgio Conceição, o que não me pareceu na altura muito justo, mas é a avaliação do treinador. E ainda do lado contrário, Jorge Silva, que sendo que é um jogador que pode também jogar a central, mas que acima de tudo se tem destacado como lateral no Leixões nas últimas épocas, e que eu acho que de facto tem uma qualidade superior a Bruno Santos. No entanto, ontem o treinador optou por Bruno Santos e do lado contrário por Bruno Teles, que são jogadores que já têm experiência de Primeira Liga, e compreende-se essa opção. Veremos se durante a época estas jovens aquisições não ganharão o lugar pela titularidade. No setor intermédio, há aqui alguma experiência, por exemplo, com André Leão, um trinco já veterano, que ontem não teve participação no jogo, mas que de facto, sempre que necessário, pode transmitir aqui alguma qualidade na posição 6 do terreno. Luís Carlos, que é um 6, aliás, que é um 8,
muito, muito consistente, que impõe o seu jogo, que tem uma grande influência na forma de jogar da equipa, na construção e também no posicionamento defensivo da equipa, que ontem acabou por ser apanhado na enxurrada ofensiva do Benfica, mas que é um jogador que eu acredito que vai ser muito importante no campeonato que o Paços Ferreira possa vir a fazer. Há ainda Mohamed Diaby e Abbas Ibrahim, que são jogadores muito promissores. Eu destacaria, entre os dois, destacaria Diaby, pelo que demonstrou nas poucas ocasiões em que teve a oportunidade na época passada. Foi um jogador que trouxe uma enorme qualidade ao jogo da equipa, fazendo uso não só de um fantástico posicionamento tático, como também das suas qualidades físicas. E é um jogador que ontem se estreou na Primeira Liga e que tem de facto muito talento, e tem tudo para ser um grande jogador, pelo menos a este nível de Primeira Liga do futebol português. Temos ainda Vasco Rocha, outro jogador com experiência de Primeira Liga, um jogador que nem sempre tem sido feliz a este nível, mas que tem aqui uma oportunidade de ganhar outro impulso na sua carreira, se ultrapassar aqui a forte concorrência no meio campo. E na posição 10 temos neste plantel Pedrinho, que é um jogador que foi muito cobiçado nesta pré-época e até durante a época passada, e que me surpreende ter-se mantido em Paços de Ferreira, e é uma extraordinária unidade no Paços de Ferreira.